Olá, meus queridos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu primeiro Perguntas e Respostas do canal. Quando você acha que você tá ganhando em tempo, você tá perdendo em cérebro. Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Grupo dos Chegados, e eu pedi para eles me fazerem algumas perguntas, como eu ainda sou pequena aqui no YouTube. Vou aproveitar para dizer, se você fica com alguma dúvida conforme eu for falando, usa o espaço desses comentários, que aí eu faço um próximo perguntas e respostas usando esses comentários desse vídeo para responder as próximas perguntas. Então, ficou com dúvida? Tem algo a perguntar para mim? Deixa nos comentários desse vídeo, que aí eu faço um próximo perguntas e respostas. O motivo desse perguntas e respostas é um motivo de celebração, né? Eu concluí aí 2 meses de retorno no YouTube, eu falo que é a minha temporada 2, e eu quero comemorar uma métrica que é a única métrica que eu tenho controle, que é a métrica de constância, né? Eu não tenho controle sobre a métrica de views, eu não tenho controle sobre a métrica de seguidores, mas eu tenho controle sobre o tempo que eu permaneço. Então, dia 26 de abril fez 2 meses e esse vídeo aqui é para comemorar. A primeira pergunta que eu quero responder, eu deixei aqui no computador, então vocês vão me ver lendo. Eu até escolhi aqui um livrinho do Van Gogh. Vou ver se eu não desenho enquanto eu respondo essa casa. E produzindo meu caderninho de desenho. Bom, a Camila Teles me perguntou: tenho uma grande paixão pelo YouTube há muitos anos e sempre quis ter um canal também. Ano passado finalmente fiz um, mas postei alguns vídeos e abandonei, e desde então estou chateada por não ter continuado. Agora estou aqui mexendo meus pauzinhos para voltar, tentando organizar a casa, colocar a estrutura, porque antes eu só abria a câmera e gravava, e depois não consegui editar nada porque nada tinha um propósito. Gostaria de saber de você como foi sua sensação de voltar, porque vi que você também estava chateada por ter se afastado por um tempo, e como você se organizou em termos de estrutura mesmo, e como você faz os roteiros, ideia, título e thumb. Obrigada. Como foi a minha sensação de voltar? Eu fiquei muito feliz por ter voltado, porque era um grande desejo voltar para o YouTube. Eu nunca devia ter parado de fazer YouTube. Pelas demandas da minha vida, eu assumi ali um cargo de liderança numa empresa e eu não conseguia mais continuar no YouTube. Eu tive que escolher um só canal para estar presente, e eu escolhi o Substack. Então eu fiquei muito presente no Substack e abandonei o canal. Então, quando eu voltei pro canal, eu fiquei muito feliz, porque era um grande desejo e eu não me vejo mais saindo. Como eu organizei meu canal? Eu gosto de falar sobre cultura, comportamento, escrita. Eu tenho um clube de escrita, eu tenho um e-book de escrita, eu escrevo, eu tenho meus projetos de escrita. Então, escrita não poderia deixar de ser um tema. E peguei coisas de vídeos que eu gosto. Na minha primeira temporada no YouTube, eu era muito focada em querer crescer logo. Então eu fiz uma playlist sobre um assunto que estava muito em alta, que era newsletter. E hoje eu tenho uma outra preocupação com o YouTube. Eu não me importo de crescer logo ou não, mas eu quero que as pessoas se conectem com as minhas ideias. E eu quero falar o que precisa ser falado, minha filosofia, o que eu acredito. E não somente crescer meu canal, estourar na bolha, viralizar, não. Mas eu quero fazer as coisas do meu jeito, porque eu quero ter orgulho do que eu faço. Então hoje em dia eu tenho os temas, eu tenho os formatos que eu gosto, eu vou combinando e vou gravando conforme eu vou escrevendo os roteiros ou tendo as ideias. Depois que eu pensei no tema e no formato, aí sim eu vou pensar em título, thumb, estratégia de SEO. Então, hoje em dia eu me movo mais pelo que eu quero fazer do que pensando na estratégia do conteúdo em si, na distribuição. A Lorena Colares perguntou: Sami, quando você pensa no que quer compartilhar, consegue perceber o que vai fazer em cada plataforma? Ou seu pensamento é só quero falar sobre X assunto? Como eu trabalho com marketing há muitos anos, existe até um pensamento concatenado, mas eu percebo que não é tão estrategicamente premeditado, é mais no fluxo. Então, como é que é isso? Eu priorizo um canal. Eu não sou de priorizar todos os canais de uma vez. Então, por um tempo eu priorizei o Substack. Hoje em dia eu priorizo o meu canal no YouTube. Então, o que eu vou falar, eu tenho a minha gama de temas. O meu Substack foi importante para eu me encontrar sobre o tipo de coisa que eu quero falar. E então hoje eu falo sobre eles no YouTube. Então, se eu escrever um ensaio, eu vou usar o meu texto no YouTube.
primeiro, e depois vou usar no Substack. Se eu não escrever um ensaio e abrir uma câmera e começar a falar, eu vou fazer um vídeo e distribuir no Substack e no Instagram e nos outros canais. Mas eu escolho uma única plataforma por vez para dar o foco, para ser o principal alvo da minha preocupação. E aí eu sei que no Instagram, se eu fizer um carrossel, vai dar muito bom, melhor do que um Reels. Se eu fizer um notes no Substack falando sobre o meu vídeo, se eu distribuir ele na minha newsletter, também vai dar certo. Então eu combino ali os meus multicanais, mas colocando um canal principal por vez. O Mike Wilker perguntou: você tá conciliando o Substack com o YouTube? Eu digo, algumas coisas são similares, tem a questão de conteúdo. Mas eu falo, você planeja o Substack junto com o YouTube ou você trata os dois como jogos diferentes? Como é essa questão para você? Eu tenho uma dúvida, se você cria conteúdo para o Substack pensando em reaproveitar para o YouTube, entendeu? Bom, como que eu crio, né? Eu acredito que a rotina de criação parte de uma vida de meditação. Meditação não é a meditação transcendental apenas, assim, mas meditação é estudo. Estudar, contemplar, meditar e escrever. O ciclo do aprendizado, segundo Victor Hugo. Então, eu escrevo diariamente, eu estudo e eu vou gerando a minha matéria-prima no meu diário. Do meu diário, os meus pensamentos, as minhas ideias vão se tornando o meu conteúdo. Então, de um desabafo ali no meu diário, eu crio uma crônica. De um desabafo ali no meu diário, eu crio um vídeo ensaio, eu crio um ensaio. Mas normalmente eu medito, eu escrevo e aí eu defino a mídia. Esse texto, ele é mais literário, ele vai para o meu Substack. Uma crônica vai para o meu Substack. Um ensaio que seja mais literário, que não caiba num vídeo, vai para o meu Substack. E um texto que caiba num vídeo, que caiba numa reflexão cultural, vai para o meu YouTube. Então, a minha estratégia é estudar, continuar estudando, continuar pensando, escrever. E dessa matéria-prima, eu transformo o meu conteúdo. Eu vou documentando as minhas coisas e pensando o que eu acho que ficaria melhor em cada plataforma, lembrando que no momento a minha plataforma de foco é uma só, seja ela qual for. Esse é o meu pensamento. Vamos para a próxima pergunta. Eu já vi que eu não vou conseguir desenhar porque eu subestimei minha capacidade de falar olhando para a câmera, mas não tem problema. Vamos lá. Nicolas Veloso perguntou: eu assisti seu vídeo sobre crônica e comecei a escrever no meu Substack justamente esse estilo. Mas, lendo os cronistas, tem uma coisa que me deixa mordido. Eu não consigo encontrar minha voz. Lendo os livros dos cronistas parece simples pela linguagem coloquial, mas não sei equilibrar como eu conto a descrição da cena e o que pode ser ficcional ou não. Como encontrar o meu jeito de contar as coisas e dar essa palhinha literária nos textos? Bom, Nicolas, eu tenho como te responder e eu tenho como te ajudar um pouco mais profundamente, né? Bom, a crônica é um gênero que parte da vida, né? Que parte do cotidiano, ela relata o cotidiano. E ela pode partir de uma verdade do cotidiano, mas ela não tem aquele compromisso jornalístico de só falar a verdade e não ter nenhuma abertura para o ficcional. Então, quando você escreve uma crônica, na sua revisão é sempre importante você parar para observar onde você pode ser mais literário, onde cabe você inventar alguma coisa que aconteceu, dramatizar alguma coisa que aconteceu, aumentar, narrar de forma diferente, dar detalhes, transformar um acontecimento em diálogo. Então, na hora da revisão, você tem essa liberdade de pegar a matéria-prima do que você pegou e transformou em texto e moldá-la no estilo que você gosta. Como eu vou saber a minha forma de contar as coisas? Contando, pegando os textos, brincando, vendo como você se sente confortável, vendo as suas habilidades sendo melhoradas. E como eu posso te ajudar nisso? Eu tenho o playbook Transformando o Seu Cotidiano em Narrativa, que é justamente exercícios para você modelar 8 dos melhores cronistas brasileiros. Vou deixar o link aqui na descrição. Ali eu direciono você a modelar Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Lima Barreto, Machado de Assis, uma gama de cronistas lendo o texto deles e modelando a sua vida de acordo com a forma que eles fariam, para você ir descobrindo o que você já consegue fazer, o que você não consegue fazer na sua própria escrita, nos seus próprios textos. Agora, se você tem uma dúvida
mais básica sobre escrita criativa, eu tenho outro playbook, que é o Writebook, que tem exercícios básicos de escrita criativa, como expansão e retração. Aonde fica legal expandir o texto? Como expandir um texto? Como diminuir um texto? O que eu tiro fora? Então, o Writebook serve muito para ajudar nisso. Vou deixar link de ambos abaixo. Outra forma que eu posso te ajudar nisso é no clube de escrita, mas infelizmente as inscrições estão encerradas. Então é isso, meu querido. Essas são as formas que você pode melhorar. Hecton Chagas, ele escreveu um vídeo no YouTube que se chama Ciclo do Escritor, onde eu falo do ciclo de escrita. Também é um vídeo muito bom, posso deixar ele aqui no final para quem gosta de escrever. O que complica muito para mim é literalmente saber que eu vou seguir esse processo, mas o amiguinho do lado vai estar usando IA para acelerar tudo. Estou falando em relação a escrever com o objetivo de publicar na internet mesmo, produzir conteúdo. Estou falando das pessoas que fazem texto 100% com IA. Tem umas que fazem o processo assim, gravar um áudio, depois transcreve e já pede para colocar numa estrutura para publicar, revisa o texto e melhora antes. Eu imagino que escrever para ser um escritor mesmo de livros e tal deve demandar uma rotina mais manual e analógica para ficar realmente bom. Porém, para quem só quer focar em produção de conteúdo, o que você acha sobre isso? Quero a sua opinião. A sensação de estar atrás ou, de certa forma, perdendo para quem mete em tudo, consegue fazer tudo na internet com volume, me mata. Bom, eu entendo você, mas essa sua dúvida tem muitos pontos de red flag para mim. Tem muitos pontos confusos, de confusão de mentalidade. Acho que você deve estar passando por algum momento realmente confuso. Bom, a sensação de estar atrás, porque tem gente usando IA, e você acha que se você usar a sua escrita artesanal você está perdendo tempo, é uma grande falácia. Porque treinar o seu cérebro sempre vai ser superior a fazer um comando para uma inteligência artificial fazer o seu trabalho. Quando você acha que você está ganhando em tempo, você está perdendo em cérebro. E isso nunca é realmente um avanço, isso é uma falsa ilusão de estar na frente do outro, né? E eu nem tô falando a minha opinião, eu tô falando logicamente de funcionamento cerebral mesmo. Se você evita o atrito, se você evita a complexidade cerebral para chegar em algum lugar, para chegar no seu destino, se você reduz esse trabalho, seu cérebro fica preguiçoso. Então você não está à frente, você está indo para trás, né? Diminuindo a capacidade de encontrar soluções do seu cérebro, tá? Então, pode ser que seu amiguinho que tá usando IA para gerar conteúdo a rodo pareça estar na sua frente, quando na verdade ele tá viciado num modelo de produção de conteúdo que infelizmente não o torna mais inteligente e ele fica cada vez mais dependente e na mão de um terceiro, que é a IA, para fazer alguma coisa. Quando você fala que escrever para ser um escritor demanda esse exercício artesanal, mas só produzir conteúdo não, eu vejo que você tem também um equívoco no que é produzir conteúdo. E escrever não é coisa só de escritor, tá? Escrever é coisa de quem quer se desenvolver, é coisa de desenvolvimento pessoal, é coisa de alfabetização, né? A escrita é parte do processo de letramento, que ele não termina no pré, quando você aprende a ler e escrever. Ele é um processo contínuo de desenvolvimento pessoal na sua vida. Então, você não quer ser um escritor? Tudo bem, mas você precisa escrever. Se você quer ser uma pessoa que continua exercitando o seu raciocínio, né? Escrever exercita a sua memória, o seu raciocínio, a sua capacidade de comunicação, tudo isso através da escrita. Então, só produzir conteúdo demanda tudo isso. Se você quer ser bom de verdade no que você está fazendo. Se você quer só parecer bom, dependendo de uma ferramenta, aí é com você, né? Parecer bom parece ser bom para quem acha que tá bom, ser ok. Agora, para quem realmente quer se desenvolver ao longo da vida e não quer ficar na mão de nenhum outro recurso, tudo bem. Eu falo muito pra galera do meu clube que eu tenho muita segurança profissional porque eu não dependo de nenhuma ferramenta além do meu cérebro, porque eu sei os fundamentos.
Então, não importa qual seja a ferramenta do momento, a IA, X, Y, Z, eu posso usá-las, mas eu não dependo e não preciso delas para conseguir fazer bem o meu trabalho. E eu acho que é essa segurança que a gente precisa buscar. Eu joguei sua pergunta também no meu clube de escrita e tiveram outros pontos muito interessantes que o pessoal falou, como, por exemplo, o fato de que quando você usa a inteligência artificial para escrever para as pessoas, você não está preocupado em se relacionar de fato com elas. E isso é um grande problema, porque as grandes ideias para os produtores de conteúdo de grandes produtos vêm dessa troca, né? Dessa troca humana. E você perde isso quando você delega uma parte do relacionamento. São muitos pontos que eu trouxe aqui. Não sei se eu dei a resposta que você queria, mas é a resposta que eu acredito. Então, é isso. Eu falo tudo isso pro seu bem e pro bem de todos aqueles que se sentem atrasados por não dominarem a IA. Eu acho que você devia se preocupar primeiro em fazer as coisas sozinho, sem uma muleta, para depois, em algum momento, pensar em usar uma ferramenta para te ajudar se isso for realmente necessário. A Lorena perguntou também: Sami, qual a sua história com a escrita? Essa pergunta poderia ser um vídeo inteiro contando o meu trajeto com a escrita, que passa desde da minha alfabetização até a superação do luto do meu pai, até a terapia pós-parto para não cair em depressão, até a minha profissão, enfim, são muitos pontos e eu adoraria falar com vocês, mas acho que nesse vídeo vai ficar gigante. Então, se você quer saber a minha história com a escrita, comente, deixe nos comentários, além da sua pergunta, deixe nos comentários, eu quero saber a sua história da escrita, Sami, com a escrita, Sami. Faz o vídeo da sua história com a escrita, que aí, se vocês tiverem interesse que eu responda essa história aqui com mais profundidade, com mais detalhes, eu trago para vocês num vídeo exclusivo, tá bom? E tenho a última pergunta do meu querido Marcelo. Sami, como saber quando o texto está pronto? A verdade é que para uma copy, meu critério é diferente de para um texto literário, né? Para uma copy, quando o texto está pronto, é quando ele cumpre seu objetivo da comunicação, porque a copy é uma escrita utilitária. A utilidade da copy é comunicar, né? Então, quando ela é clara, quando não há mais o que cortar nela, quando ela é direta o suficiente, a copy está pronta. Agora, o texto literário, existem autores que dizem que ele, na verdade, nunca está pronto, ele está abandonado. Porque não existe a perfeição do texto literário, né? Ele nunca vai chegar no ponto exato da sua imaginação. Muitos dizem também que quando você corta e isso não enriquece, mas isso enfraquece o texto, é porque você chegou num ponto de você deixar ele exatamente como ele deveria estar. E muitos autores falam muito sobre corte, né? Sobre a etapa da revisão. Acho que eu cheguei a ler um livro, eu não lembro se foi do Stephen King ou qual, que diz para você cortar, sei lá, até 40% do seu texto e deixar realmente o que importa. Eu não sou tão radical, mas eu acho que o texto tá finalizado quando você entende que se você mexer mais nele, você pode mudar o que você quis passar. Então, se você escreveu uma crônica e você entende que qualquer parte que você tire vai atrapalhar a história que você está contando, não tire mais nada. Agora, se você percebe que existem pontas que você não vai conseguir amarrar naquele texto, tire e transforme em outro texto, talvez, né? Então, eu acho que meu processo de revisão literário é levar em conta o quanto eu amarrei daquela história até o final, se ela faz sentido na cabeça do leitor, se ela tá redondinha. Então, esse seria o meu critério. Bom, é realmente uma questão de feeling do escritor e também de opinião, né? A maioria dos escritores dizem que é muito importante você ter um leitor beta ou amigos que possam ser sinceros com você, mas gentis o suficiente para te falar a verdade de forma que não te magoe. Então, se você tem um texto, é importante você procurar pessoas de confiança que te amam, que são sinceras com você e que te respeitam para ler o seu texto e te passar
o que acha que é excesso, o que acha que deve ficar, para te darem a opinião dela sobre a sua escrita. É muito importante ter alguém para te criticar, né? E te ajudar a entender se o seu texto já terminou ou não, se o seu romance, se o seu conto já terminou ou não. E tem gente que paga, né, leitores críticos, mentores de escrita para fazer esse trabalho também. É muito legal procurar por pessoas que você acha que podem te ajudar, que entendem o seu estilo e que vão fazer isso com muita verdade e com muito carinho, certo? Espero ter ajudado. Se eu não ajudei ou se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu tento responder no próximo vídeo. E esse foi o nosso primeiro perguntas e respostas. Muito obrigado por estarem até aqui comigo nesse comecinho aqui de canal. Vejo você no próximo vídeo, que pode ser algum que eu vou deixar aqui de sugestão especialmente para você.